Meu nome é Carlos Homem e neste vídeo eu vou mostrar para você, de forma prática, direta, como vencer a procrastinação em 3 passos simples, muito simples e que realmente funcionam. E o mais importante, isso tudo é baseado em estudos científicos sobre comportamento humano. E é óbvio que eu validei no meu dia a dia e com os meus clientes. E por isso que eu estou trazendo isso para vocês, tá? Primeira coisa que você tem que entender é que procrastinação não é preguiça, tá? Preguiça vem de uma falha de caráter. E eu acho que esse não é o seu problema, nem da maioria das pessoas que procrastinam. Mas a procrastinação é sim um conflito interno entre o que o seu cérebro quer agora e o que você realmente precisa fazer a longo prazo. Entender esse conflito é o que muda tudo, porque enquanto você continuar tentando forçar disciplina com culpa, você vai continuar travado no mesmo ponto. Pensa em quantas vezes você já viveu esse ciclo. Você sabe exatamente o que precisa fazer, mas simplesmente não consegue começar. A tarefa parece mais pesada do que realmente é. Você pensa, só vou dar uma olhadinha ali no celular, vou responder uma mensagem antes, preciso de mais 5 minutos para me organizar. É desculpa atrás de desculpa. E quando vê, já passou meia hora. E aí vem a culpa, vem a ansiedade. O cérebro associa trabalhador, o que torna tudo ainda mais difícil de começar da próxima vez. Esse é o mecanismo da procrastinação. E o mais curioso é que, neurobiologicamente, ele não tem nada a ver com falta de tempo, mas com regulação emocional. Pesquisas da Universidade de Toronto, elas mostraram que o cérebro, ele procrastina não porque quer evitar a tarefa, mas porque quer evitar a emoção desconfortável associada a ela. Então pode ser um medo de falhar, uma insegurança sobre o resultado, ou simplesmente o tédio de algo repetitivo. O córtex pré-frontal, aquela parte racional responsável por planejar e tomar decisões, ele entra em conflito com o sistema límbico, que quer prazer imediato. E quando esse conflito ele começa, a emoção vence o raciocínio. O cérebro escolhe o que reduz o desconforto agora, mesmo que prejudique depois, tá? Então, para resolver de verdade, você não precisa forçar a disciplina, precisa enganar o cérebro, reduzir a carga emocional da tarefa e criar pequenas vitórias que reprogramem o sistema de recompensa. E aí que entra os 3 passos. Então anota isso. O primeiro passo é tornar o começo ridiculamente fácil. Então anota isso agora. O primeiro passo é tornar o começo ridiculamente fácil. Os pesquisadores da Universidade de Harvard eles chamam isso de redução da barreira de ativação. Entenda o seguinte, que o cérebro ele reage mal a tarefas grandes ou vagas. Então, organizar o escritório, começar o relatório, gravar o vídeo, tudo isso é grande demais para gerar movimento. Mas quando você define o primeiro micropasso, como abrir o computador, como começar a escrever aquele primeiro parágrafo, quando você ajustar a sua câmera para poder gravar, a resistência ela já vai cair. Isso acontece porque o cérebro ele libera dopamina quando você começa uma ação, não quando você termina. E essa dopamina, ela cria uma tração na sua ação. Por isso o segredo não é pensar em terminar aquilo logo, é pensar em começar pequeno. Então o foco é gerar movimento e não uma perfeição, tá? Então cuidado com o perfeccionismo. O segundo passo é cronometrar o desconforto. Um estudo da Universidade de Stanford ele descobriu que o desconforto de começar uma tarefa atinge o pico nos primeiros 20 minutos. Depois disso, o cérebro se adapta e o esforço começa a parecer mais leve. E é por isso que a técnica do Pomodoro, por exemplo, que é 25 minutos de foco e 5 minutos de pausa, ela funciona tão bem. Mas você pode simplificar ainda mais. Então prometa a si mesmo que vai fazer a tarefa por apenas 10 minutos. Se depois quiser parar, tudo bem. Em 90% dos casos, você vai continuar naturalmente porque o cérebro ele já atravessou o vale da resistência inicial. É o mesmo mecanismo que faz você querer continuar na academia depois do aquecimento. O corpo ele já entrou num ritmo. Agora o terceiro passo é recompensar o progresso, não o resultado. O sistema dopaminérgico do cérebro ele funciona em previsões, tá? Então, se você só sente recompensa quando termina algo, o cérebro aprende que o esforço não compensa. Mas quando você associa pequenas recompensas a microprogressos, terminar uma página, revisar um trecho, enviar um e-mail importante, o cérebro já entende que o processo vale a pena. Isso cria o que os neurocientistas chamam de ciclo de feedback positivo, que é a base da consistência. Não é o sucesso que vai criar a motivação, é a sensação de que você está avançando. E aqui entra um ponto pouco falado, tá? O ambiente. A procrastinação ela é altamente sensível a estímulos visuais. O simples fato de ter o celular à vista já reduz o foco em até 30%. Isso é muita coisa. Quem diz isso é um estudo da Universidade do Texas, tá? Não sou eu que estou falando isso. Então, o motivo é simples. O cérebro precisa gastar energia para inibir a vontade de olhar. Ou seja, mesmo que você não pegue o celular, ele já está se distraindo, dando aquela olhadinha ali sempre para ver será que eu pego, será que eu não pego. Então, o que você deve fazer? Colocar as distrações, os aparelhos longe da sua atividade naquele exato momento. Então, antes de começar qualquer tarefa, elimine o máximo de estímulos ali possíveis.
É como tirar o peso extra da mochila antes de subir uma escada. Vai ficar muito mais fácil, tá? Agora existe um erro comum que muita gente comete, que é tentar compensar a procrastinação com a culpa. A culpa ela aumenta o estresse, ela eleva o cortisol e piora a tomada de decisão. Por quê? Porque você colocou ruído para dentro da cabeça em vez de colocar mais visão daquilo que está acontecendo. A saída não é se punir, tá? Então é se compreender. Você precisa entender quais são esses conflitos emocionais que estão fazendo você deixar de fazer o que tem que ser feito, deixar de caminhar para aquilo que você busca. Quando você entende que o seu cérebro está tentando fazer, que é te proteger de uma emoção, você recupera o controle. E é aí que entra o verdadeiro treino mental. Não lutar contra a procrastinação, mas treinar o cérebro para se sentir seguro no desconforto. Se até aqui esse tema fez sentido para você, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir, comentar e até compartilhar o conteúdo para que ele atinja mais pessoas, né? Mas vamos lá, agora, o segredo para transformar tudo isso em um novo padrão de comportamento está em entender que a procrastinação é, na verdade, uma forma de proteção, digamos assim, mal calibrada, tá? O seu cérebro ele não quer te sabotar de fato, ele quer evitar dor emocional. A gente chama de autossabotagem, né? Mas no fato, a autossabotagem, se a gente for pegar o pé da letra, não, ele está querendo te prejudicar. Não, ele não quer te prejudicar. O seu cérebro, a sua mente, ele só quer conforto imediato ou ele só quer a segurança. E quando ele entende que aquele ponto onde você quer chegar traz algum desconforto, traz algum malefício, algo que você já viveu, ele te segura para você ir. E uma forma de segurar é modelar seus comportamentos, como a procrastinação, para você não chegar aonde você quer. Então, o seu cérebro não quer te sabotar, tá? Deixe claro isso na tua cabeça. Ele quer evitar dor emocional. Só que o problema é que ele não diferencia um perigo real de um desconforto psicológico. Por exemplo, quando você olha para uma tarefa desafiadora, o cérebro interpreta como uma ameaça, ativa a amígdala e dispara o mesmo tipo de resposta que teria diante de um perigo físico. Evitar. Só isso. É o famoso mecanismo de fuga travestido de racionalização. Por isso você se pega dizendo, pô, não estou no clima. Não é o momento ideal, vou pensar melhor antes de começar. É o seu cérebro tentando justificar biologicamente um medo. Por exemplo, antes de começar a gravar esse vídeo, que eu falei pra minha esposa ainda, né, que a gente trabalha junto, porra, hoje eu não tô muito bem pra gravar vídeo, mas eu vou gravar mesmo assim, porque eu botei lá no canal que ia gravar vídeo todo dia, né, aí agora... Mas isso é bom, porque eu acabo me colocando em desafio e de alguma forma eu saio melhor depois da gravação desse vídeo, né? Ou não, ou termino de gravar o vídeo, pô, ficou ruim, vou ter que gravar de novo. Acontece também, tá? Mas assim, veja, o seu cérebro ele sempre tenta justificar biologicamente um medo. Então, sempre ele vai tentar dar uma justificativa. E é justamente aí que o treino começa, porque vencer a procrastinação não é sobre empurrar mais forte, né? É sobre desativar esse alarme antes que ele dispare. Isso tem um nome, tá? A neurociência chama isso de reconsolidação emocional, quando você expõe o cérebro de forma controlada ao desconforto até que ele aprenda que aquilo é seguro. É o mesmo princípio usado em terapias de exposição. Pequenas doses de desconforto repetidas de maneira consciente reprogramam o sistema límbico. Por exemplo, quando eu trabalho na hipnoterapia, a parte da reprogramação mental, geralmente a gente trabalha com regressão de memória. E a regressão de memória é justamente para a pessoa passar novamente por aquela experiência negativa ou por aquele trauma que fez ela carregar todas aquelas crenças, todos aqueles medos, todos aqueles sentimentos, né, que estão travando a vida dela. E só dela fazer isso e ressignificar aquilo já se torna muito mais leve e às vezes até mesmo resolve completamente aqueles sintomas que estavam relacionados a isso, como ansiedade, como a procrastinação mesmo. Então se você sente resistência a uma tarefa, o objetivo não é fugir dela, é se aproximar por breves momentos até que o cérebro pare de vê-la como uma ameaça. Um jeito simples de aplicar isso no cotidiano é criar uma rotina de início ritualizado. Então, criar um ritual mesmo. Em vez de depender da motivação, associe o começo de ação a um gatilho sensorial. Uma música específica, uma xícara de café, né? Acende uma vela, abre um caderno sempre no mesmo lugar. Enfim, cria o seu ritual. Por exemplo, antes de fazer os vídeos, eu faço umas flexões, porque dá uma ativada, né, no corpo e aí eu me solto mais no movimento, senão eu ia ficar parado aqui, né? Travadão. O cérebro, ele adora a previsibilidade. Quando ele reconhece o padrão, entende que aquilo é muito mais seguro. É como o atleta, quando ouve ali o hino nacional, né, do país dele, seja o país que for, ele entra no estado de prontidão. Quando eu trabalho com atletas, eu trabalho muito essa questão visual, a entrada no ginásio, a entrada no campo, a audição, né, a plateia, o hino, a respiração. Então isso tudo traz
um ritual de ancoragem no estado emocional que você precisa para fazer aquela tarefa, para competição, para o que quer que seja. Então você pode treinar o seu cérebro da mesma forma para tarefas mentais e profissionais, tá? Não muda nada, não importa se você é atleta, não importa o que seja. Agora, outro ponto essencial é entender o papel do ambiente social. Tem um estudo da Psychology Association que ele mostrou que a autorresponsabilidade pública aumenta em até 70% a chance de concluir tarefas. Isso significa que contar para alguém, né, o que você vai fazer, um amigo, mentor ou colega, já cria um senso de compromisso que o cérebro leva mais a sério do que promessas internas. É o mesmo motivo pelo qual pessoas que têm parceiros de treino desistem menos. Então, por exemplo, aqui como a gente trabalha junto, eu e a Camila, a gente está sempre, né, falar, agora eu vou fazer isso, agora eu vou fazer aquilo, agora eu vou fazer isso. É uma forma de você dar satisfação e falar, ó, eu tenho um prazo para fazer isso, né? Eu tenho que entregar, porque senão depois um cobra o outro. Entende? De uma forma leve, mas cobra. Então, quando você vai treinar com alguém, é a mesma coisa. Pô, e aí, falando, não treina, pô, não tô afim hoje, vamos sim, bora. Então tu se comprometeu ali. Mas talvez o ponto mais transformador seja este aqui, tá? Que é parar de esperar que aquele momento certo apareça na sua vida. Existem pesquisas em psicologia comportamental que mostram que o cérebro ele tende a superestimar o quanto vai se sentir melhor no futuro. Esse é chamado de viés de otimismo temporal. É uma ilusão de que amanhã você estará mais disposto, mais concentrado, mais preparado. É uma grande mentira, mas tem uma explicação científica para isso. Só que esse amanhã ele é apenas uma repetição disfarçada do hoje. Ou seja, amanhã vai ser igual, exatamente igual. Se você não agir agora, a inércia vai continuar. E é por isso que o ato de começar, mesmo mal feito, vale infinitamente mais do que esperar o cenário ideal. E uma técnica prática para isso é o que os cientistas chamam de ação de comprometimento mínimo. Significa fazer algo tão pequeno que seja impossível dizer não. Por exemplo, em vez de preciso organizar todo o relatório, diga vou abrir o documento e revisar o primeiro parágrafo. Em vez de preciso estudar 2 horas, diga vou ler 10 minutos. O que acontece é quase mágico. Ao reduzir a escala, você elimina o medo. E uma vez em movimento, a probabilidade de continuar aumenta exponencialmente, porque o cérebro entende que já investiu energia e quer concluir. Com o tempo, esse processo ele cria um novo circuito neural. A cada tarefa iniciada, o cérebro associa a ação à segurança, não mais à ameaça que existia antes. E é essa a diferença entre disciplina e punição. Disciplina verdadeira ela não é forçar a mente a fazer o que odeia, né? Isso você não vai conseguir. Mas você pode treinar o corpo e o cérebro a sentir prazer em agir. Isso é possível porque a dopamina, esse hormônio da motivação, ele não é apenas a recompensa, ela é a expectativa. Quando você cria pequenas vitórias frequentes, ensina o cérebro a antecipar prazer na ação, e não só na conclusão. E é por isso que pessoas altamente produtivas parecem gostar do que a maioria foge. Agora aqui, ó, existe um teste simples, que se você quiser começar agora, você tem que fazer. Você vai escolher uma tarefa que você vem adiando. Você vai pegar um cronômetro e prometer a si mesmo 10 minutos. Vai retirar todas as distrações visuais, vai colocar um som neutro e simplesmente vai começar. Ao final você vai anotar o que sentiu antes e depois. Então faça isso por 7 dias consecutivos. É uma forma prática de mostrar ao seu cérebro que agir não dói. E depois de uma semana, algo muda. O desconforto inicial diminui, o tempo parece passar mais rápido e a sensação de controle volta. A procrastinação não é uma falha de caráter, é um mecanismo de defesa mal interpretado. Quando você aprende a lidar com ele, descobre que pode fazer muito mais com menos esforço, porque não está mais lutando contra aquele próprio corpo. Você começa a usar o que a ciência chama de momento mental, o poder do movimento contínuo. Se esse vídeo ajudou a entender o que realmente acontece dentro da sua cabeça quando você adia as coisas, deixa o seu like, se inscreve no canal e compartilha ele para que o canal cresça ainda mais. Muito obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo.